Aliás, algo que é muito característico é que, se reparar, a gastronomia do Alentejo não é muito diferente da brasileira. É verdade. E por essa razão, aliás, as origens são comuns, e por essa razão o vinho alentejano tem um casamento quase que eu diria perfeito com a gastronomia brasileira. Estamos aqui direto do Alentejo. Eu tô aqui hoje com o Luiz. O Luiz é presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo e a gente vai bater um papo sobre essa região tão importante para Portugal e para o Brasil também. Luiz, a gente estava conversando aqui anteriormente sobre como o brasileiro conhece muito do vinho português, o vinho português é reconhecido no Brasil, mas às vezes falta um pouco essa clareza da região, o que é o Alentejo versus outras regiões de Portugal. Se você pudesse apresentar o Alentejo na sua posição de presidente da comissão, para quem precisa conhecer mais sobre esse estilo de vinho, como você apresentaria? Essa é uma pergunta muito complicada, porque sendo um desafio excelente, eu diria que o vinho do Alentejo é essencialmente uma realidade deste território. O Alentejo representa 1/3 do país, Portugal, em termos do território, e só 23.000 hectares de vinha. O que isto quer dizer é que nós temos o melhor terreno do Alentejo está coberto com vinha. E nós conseguimos produzir vinhos que são muito característicos e que, na realidade, se distinguem dos demais. A pergunta é, e onde é que nós notamos essa diferença? Repare que o Alentejo é a região do país que tem mais dias de sol. E isso, naturalmente, tem um impacto em termos da evolução da videira e dos vinhos que são produzidos nesta região. Mas, sobretudo, tirando a questão organolética, se quisermos, é a realidade da cultura do Alentejo, esta vivência com tranquilidade, aproveitar a vida do melhor que ela tem, e aquilo que nós fazemos, que é combinar o vinho com a gastronomia. E, aliás, algo que é muito característico é que, se reparar, a gastronomia do Alentejo não é muito diferente da brasileira. É verdade. E por essa razão, aliás, as origens são comuns, e por essa razão o vinho alentejano tem um casamento quase que eu diria perfeito com a gastronomia brasileira. E, portanto, uma feijoada, por exemplo, o próprio churrasco. Que é, aliás, algo que a Bianca certamente também tem provado agora nestes últimos dias. Sim. E nesse aspecto não se tem sentido certamente muito fora do seu território habitual. Ora, é este ambiente de sabores que nós convocamos e que torna os vinhos do Alentejo tão populares no Brasil, porque mais do que as suas características organoléticas, se quisermos, é esta conjugação perfeita com a gastronomia. E, portanto, se me pedissem, como me pediu, para identificar essa diferença, eu iria exatamente por aí, por este casamento perfeito com a gastronomia. É interessante você trazer esse ponto, porque a gente conversou hoje também sobre como o Alentejo é uma região muito propícia para a gente viver todo esse lifestyle, esse estilo de vida, que é um estilo de vida que te convida para uma pausa, né? Se a gente pode colocar dessa forma. E em toda a região a gente vê desde a arquitetura até a gastronomia e os vinhos, tudo muito convidativo para ter esse momento de pausa, esse momento de reflexão, e nisso entra também de uma forma muito forte a questão do enoturismo. Sem dúvida. Que aqui é uma coisa que começou-se com a produção de vinhos para depois vir o enoturismo como uma iniciativa. Como que vocês fariam esse convite para um brasileiro, uma brasileira que quer estar em Portugal e que talvez não tenham pensado no Alentejo de pronto? Convença os nossos espectadores a vir curtir um pouco dessa região. Eu diria quem venha a Portugal e que naturalmente fará, muito provavelmente, a sua entrada através de Lisboa, o Alentejo está a pouco mais de 1 hora. E numa hora entra numa realidade completamente diferente. Disse muito bem,
é um espaço que convida à tranquilidade e à reflexão. O que, numa vida tão agitada como aquela que nós temos, é uma bênção. Portanto, eu diria que alguém que queira ter um período, uma semana, um fim de semana longo, num espaço absolutamente divinal e que claramente vai descansar, esse espaço é o Alentejo. Não conheço o outro que tenha essa característica. E nos dias que correm, a paz e a tranquilidade são seguramente bens sem valor. Estamos curtindo muito bem essa tranquilidade por aqui. E voltando um pouco para os vinhos, a gente tem o Alentejo como a região mais representativa em termos de área, e isso acaba se refletindo também em volume de produção, né? Mas é interessante porque aqui a gente vê, primeiro que a gente vê um excelente custo-benefício em todas as faixas de preço, desde os vinhos mais baratos até os vinhos mais premium, mas a gente vê um investimento forte em vinhos que tem um ticket um pouco maior, mas vinhos que entregam realmente algo mais surpreendente. Como que você vê esse movimento? É uma tendência global? É uma tendência daqui? O que entra aí? A gente hoje visitou algumas vinícolas, inclusive a Tapada do Chaves, em que eles falaram muito sobre a questão das vinhas velhas, então que encaixa muito bem com essa questão de vinhos mais premium. Como que o Alentejo está se posicionando com relação a isso? O Alentejo, claramente a sua orientação é precisamente na tirar partido da chamada premiumização. E basicamente quando nós falamos de premiumização, o que falamos é a tendência do consumidor hoje consumir menos, mas melhor. Porque nós, de uma forma geral, quando falamos do vinho, normalmente associamos a uma redução do consumo, o que é um facto, mas esquecemos de apresentar a outra face da moeda. E a outra face da moeda é uma procura maior de qualidade. No passado, o consumo era feito essencialmente com maiores volumes. Hoje, até mesmo uma geração mais jovem procura qualidade acima da quantidade. Beber menos para beber melhor. E é por essa razão que nós assistimos, em certa medida, a uma redução, um pouco por todo o mundo dos vinhos, uma redução da área de vinha. Mas note que, ao mesmo tempo, o preço médio e a qualidade média consumida dos vinhos, não é apenas no Alentejo, é global, está a crescer. E, portanto, é uma realidade que está a mudar a mudar, no nosso entendimento, no bom sentido. E dizemos que no nosso entendimento é no bom sentido, precisamente porque o Alentejo tem essa característica e esta capacidade extraordinária de produzir em qualidade. Tem razão quando referiu a questão das vinhas velhas. Curiosamente, não apenas, como tradicionalmente se associa às vinhas velhas, a uvas ou a castas tintas, mas também brancas. Por exemplo, o produtor que mencionou, da Tapada do Chaves, tem extraordinários vinhos brancos de vinhas velhas. E essa é uma tendência que, de facto, está a crescer e que nós próprios estamos a preparar para breve novidades a esse respeito, porque é um dos fatores que assistimos desta tendência global de premiumização. Isso parece-nos absolutamente evidente e é muito positivo. Aliás, como já o falou e muito bem, o enoturismo, precisamente porque o consumidor quer hoje cada vez mais conhecer a história por trás de cada vinho. É difícil encontrar uma maneira melhor do que visitar a vinícola e conhecê-la, a história que está por trás desse vinho. Mas também, para além disso, o que assistimos é este movimento da moderação, do apreciar o vinho e, sobretudo, apreciá-lo na combinação perfeita que promove com a gastronomia. E, se quisermos, estaremos sempre a falar de uma perspectiva hedonista, ou seja, da experiência, do melhor. Nós temos uma expressão em português que diz o melhor que levamos da vida é as boas refeições, a boa companhia e os bons vinhos. E eu julgo que isso é muito sábio, porque na realidade nós muitas vezes, nas visitas que fazemos, nos momentos que temos, aquilo que guardamos com a maior memória, com a mais grata memória, é precisamente este momento de celebração. Os pequenos momentos, né? Um bom vinho, uma boa refeição,
que normalmente é feita sempre com a companhia daqueles que estão mais próximos. E, portanto, esta é, se quisermos, a beleza da vida. Como alguém dizia, a beleza das pequenas coisas. Sim. E nós temos a graça de fazer parte desta área tão entusiasmante da vida de cada um. Muito legal. A última pergunta que eu queria te fazer é sobre a sustentabilidade. Vocês têm um selo específico aqui da região do Alentejo, além do selo da denominação de origem da região, um selo de produção sustentável. E eu achei muito interessante porque a gente estava num produtor agora recentemente e a chamada era mais ou menos como há tantos anos trabalhando para voltar a ser como era antes, certo, né? Então esse conceito, realmente, eu gosto muito do termo francês para sustentabilidade, que está muito mais ligado com durabilidade, então durable, do que de fato de sustentação. Como que o Alentejo vê isso? É uma região que está, de certa forma, se beneficiando de mudanças climáticas? Quais são os desafios que vocês têm hoje? Como que vocês lidam com isso? E como que é esse controle, por exemplo, no caso do selo? Para termos uma ideia, o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo tem 171 parâmetros. Quer dizer que tem uma complexidade enorme. Isto porque, para nós, a sustentabilidade é absolutamente fundamental. Para termos uma ideia do que isto pode representar, nós temos conseguido, nos últimos anos, uma redução de 20% do consumo de água. O que, numa região como a nossa, é muito significativo. 30% da eletricidade, mas, sobretudo, o que não podemos perder de vista é que há formas naturais de proteger o ambiente. Vou-lhe dar um exemplo. Nós, no passado, tradicionalmente nós olhávamos para uma vinha e se ela estivesse limpa, como tradicionalmente se referia, era normalmente um sinal de preocupação e de acompanhamento. Hoje é exatamente o contrário, ou seja, nós mantemos a cobertura vegetal como uma forma de proteção, nomeadamente para manter a umidade, para evitar o calor abrasador que nós vivemos no verão. E a razão pela qual encontrou essa observação é porque estas práticas são práticas milenares que nós estamos a recuperar do passado e têm tido resultados absolutamente extraordinários e é por essa razão que nós temos conseguido manter uma produtividade média muito constante, apesar das alterações climatéricas. E, portanto, para nós a sustentabilidade é algo absolutamente fundamental, mas que não se limita apenas à vinha. Nós, por exemplo, estamos a desenvolver agora uma garrafa leve. Perfeito. Esta garrafa leve, que terá cerca de 330 gramas, para termos mais ou menos uma ideia, nós estimamos que a velocidade de cruzeiro vai permitir uma redução de 6.000 toneladas. Nossa, muito. Para termos uma ideia do que é que isto pode representar, é plantarmos 500 árvores. O impacto em termos da redução da pegada carbónica corresponde a plantarmos 500 árvores todos os anos. Lá está, é mais uma preocupação da sustentabilidade que temos. Acabámos agora de criar uma embalagem que recupera os resíduos que ficam dos rótulos autoadesivos que tinham que ser incinerados. Pois bem, nós conseguimos criar uma embalagem de oferta com base nestes resíduos que se transformam em cartão. Quando falamos da sustentabilidade é tudo isto. É toda esta uma perspectiva cadeia, da né? cadeia. Completa. Muito legal. Luiz, um recado para os nossos espectadores brasileiros sobre o Alentejo. Se você pudesse dizer uma coisa, o que seria? Uma coisa simples era, venham ao Alentejo, bebam o Alentejo, porque tem o Alentejo numa garrafa e isso não é coisa pouca. Muito obrigada. Saúde! Saúde!